Eu sinto hoje, quando a gente fala de self-service analytics, o pessoal de marketing ele está muito à frente do que qualquer outro time, porque ele já tem um pouco mais essa cultura de pegar o dado por causa das mídias, por causa das plataformas, por causa dessa integração Google, por exemplo, que a gente tem de YouTube, que geram essas informações para que eles possam tomar essas decisões. E essa não é uma verdade em grandes empresas ou em outros setores, né? Como eu falei, comercial, RH, administrativos em geral, que acabam ficando nessa dependência maior justamente porque não é cultural que eles olhem esses dados e nem essas ferramentas geram esses dados de forma tão facilmente de ser analisada. Grande parte dos problemas de self-service analytics vem desses silos de dados, né? Não tem uma diferença muito grande de um self-service num restaurante para um bandejão, tá ligado? Então, o cara vai lá, bota a porra da tua comida no prato, sai tacando aquilo tudo e tá tudo certo. Só que você não chega num restaurante e faz a própria comida. E é o que a galera acaba fazendo na prática. Porque eles vão criando suas próprias planilhas e aí eles vão criando silos de dados que têm informações que estão completamente desconexas e... Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do nosso podcast do Analytics Talks. Possivelmente você tá me vendo nessa tela aí. E, logicamente, eu vou chamar ele, o diamante negro do Analytics, Lucian Fialho, que está sempre neste podcast animado e feliz com este apelido que ganhou o clamor dos populares. Muito animado, gente. Olha aqui. Desculpa até, eu tô me contendo todo o ânimo que eu tenho pra poder... Enfim, vocês já entenderam, né? Cara, como que é ser chamado diamante negro nas ruas? Você tá num almoço com sua família e do nada alguém fala, caramba, o diamante negro. Péssimo. Mas tá tudo bem. A Mas vida é foda, né? foda. Quanto mais tu luta, mais te chamam. Então... É. Cara, foram 100 formas diferentes de te anunciar, cara. As pessoas podiam ter te chamado de Michael Jordan, LeBron James. Sim. Podiam ter te chamado de Mas Super Choque. eles optaram pelo que me deixa mais constrangido. Então, tudo bem. Talvez a métrica que importa é essa, né? É isso. Seja bem-vindo para a gente poder falar aqui agora sobre Self-Service Analytics. Como vocês sabem, Lucian, a gente chama sempre referências de mercado para falar sobre isso. Eu vou começar aqui por ela que está estreando o nosso podcast. Jaqueline Batista, seja bem-vinda ao Analytics Talk. Se apresenta para a galera aí. Opa, obrigada, é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Eu me chamo Jaqueline Batista, mas vocês podem me chamar de Jaque, que é como mais sou conhecida, ou a rainha do Excel, que também é um apelido carinhoso que me deram, não só porque sou apaixonada pela ferramenta, mas porque eu explico qualquer coisa utilizando o Excel, qualquer ferramenta com Excel e até problemas pessoais eu explico utilizando o Excel. Eu sou formada em administração de empresas, eu tenho uma especialização em finanças, tenho uma pós-graduação em gestão ágil e inovação, MBA em Data Science, e agora eu estou fazendo um novo MBA em gestão da indústria. Eu sou professora de MBA também, nas matérias de Power BI, Python, Pandas, relatórios gerenciais, storytelling com dados, self-service analytics, self-service BI, data-driven e tudo que envolve esse universo de dados. Eu também sou instrutora oficial do LinkedIn Learning nas matérias de Power BI e storytelling com dados e algumas outras coisas que estão aí por vir. Ah, não é à toa que a gente trouxe, né, Lucian? Porra, Passa tá maluco, caro, filho. né? Currículo desse, porra. Muito forte, filho. Pô, e pra Daqui poder pra estar NASA. aqui... Não, pra poder estar junto dela, a gente também não trouxe ninguém pouca coisa não, né, meu chapa? A gente trouxe senhorita Marina Brown. Aqui, ó. Ó, Internacional. global, tá? Global. Diretamente de Toronto, Canadá. Seja bem-vinda, Marininha. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui de volta. Um tempão que eu não participava de um podcast e é muito bom estar aqui de volta para falar, principalmente sobre Self-Service Analytics, que é um assunto que está bastante em alta. Eu não vou me apresentar como um todo depois da Jaqueline, depois desse show que ela deu, porque eu não chego a 50%, mas... Ensino médio completo. Ensino médio completo e pronto.
Mas quem acompanha Métricas há mais tempo sabe que eu trabalho aqui já há bastante tempo, já fui head da área de Business Analytics aqui na Métricas, e atualmente eu estou como head da área comercial. Mas, de qualquer forma, estou sempre inserida nesse mundo dos dados, estou fazendo uma pós em Business Analytics também, então é 100% o meu assunto favorito e estou sempre atenta ao que está acontecendo. Não é qualquer pós, é uma pós global. Pós no Global. Canadá, Luciano. Pô, tá maluco. Pô, obrigado vocês dois pela apresentação. Tenho certeza que vão agradecer muito, até para poder falar. A Marina tá com a gente há 6 anos aí já passou como analista, head de business, head comercial agora, e também já teve passagem aí pela Globo, Disney e Vetex. Então ela tem tanta experiência de estar do lado cliente como estar do lado agência, consultoria, né? Então por isso vai nos ajudar junto com a Jaque a agregar bastante neste assunto, que para começar eu queria que vocês contextualizassem para quem está assistindo. O que de fato é Self-Service Analytics e como que se diferencia das outras abordagens mais tradicionais que a gente tem? Se quiser começar aí, já que depois a Marininha complementa e eu vou fazendo ping-pong com vocês duas. Legal. Self-Service Analytics, na verdade, se a gente for pensar no termo técnico, né, o que de fato ele significa, é quando a gente utiliza algumas ferramentas e algumas práticas para que pessoas de negócios, ou seja, não são aqueles profissionais especificamente formados com dados, então a gente está falando pessoas de RH, pessoas do comercial, pessoas do administrativo, que elas tenham condições de se servir dos dados que a empresa tem para tomadas de decisão, sem que elas dependam exclusivamente de um profissional que prepare esses dados para elas. Basicamente, dentro das empresas, tem muitas empresas ainda hoje que estão tentando fazer o Self-Service Analytics, mas na vida real ainda não conseguem. Por quê? Eu tenho uma pessoa que cria o meu Power BI inteiro, cria o meu Locker, o meu Tableau, e o profissional de negócios, o analista de negócios, ele acaba não conseguindo usar esses dados, ele precisa ficar abrindo ticket para alguém preencher isso para ele. Então, é mais fácil eu explicar o que não é, então, né, o Self-Service Analytics, que é justamente isso, essa dependência da TI, dessas ferramentas de BI, de Self-Service BI, mas que a própria pessoa não tem condição de utilizar. Então, quando a empresa chega nesse nível de Self-Service Analytics, esse profissional de RH, por exemplo, de responsável por recursos humanos, ele consegue ir lá, como se fosse uma prateleira, escolher aqueles dados que fazem mais sentido para ele, para aquela análise, e apresentar esses dados para que ele tome decisões estratégicas mais assertivas. Quer complementar aí, Marininha? Não, assim, foi bem completo. De fato, o Self-Service Analytics, né, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre as desvantagens dele, mas o Self-Service Analytics é muito bom, justamente porque tira bastante esse peso de ter uma pessoa ou uma área gerando dado o tempo inteiro sem nem saber qual o objetivo daquele dado, né? Então, isso é uma forma de facilitar a tomada de decisão dentro das empresas e acaba ajudando bastante, né? Até Hoje a aumentar o gente... nível de maturidade das pessoas com relação ao consumo das informações, né? Porque quando parte dele e ele consegue ir de ponta a ponta dentro desse fluxo, né? Ele gerou a hipótese, ele vai puxar os dados e ele vai transformar aquele dado num insight ou numa decisão, ele consegue dominar a cadeia como um todo e aumentar o nível de maturidade do time, da equipe, das categorias que a gente tem internas dentro da empresa, né? Então acho que isso é muito importante. Por mais que eu Perfeito, tenha minhas ressalvas, é muito importante. Já que tocou num ponto, que só para complementar, já que te passar a bola, que você tocou num ponto bem legal, que me relembrou de um episódio que a gente tem aqui, só para deixar um salve pra galera. Você falou sobre o profissional ter que ficar lá pegando ticket, né? A gente acaba chamando isso de pastelaria da área de dados, né? E a gente gravou um podcast com o Lucas Pedotti do iFood falando justamente sobre a pastelaridade de dados. Então vale, galera, se você não ouviu, não assistiu, tá aqui, volta lá depois desse episódio. É muito legal também que a Marina, por essa área de marketing, né? Eu sinto hoje, quando a gente fala de Self-Service Analytics, o pessoal de marketing ele está muito à frente do que qualquer outro time, porque ele já tem um pouco mais essa cultura de pegar o dado por causa das mídias, por causa das plataformas, por causa dessa integração Google, por exemplo, que a gente tem de YouTube, que geram essas informações para que eles possam tomar essas decisões. E essa não é uma verdade em grandes empresas ou em outros setores, né? Como eu falei, comercial, RH, administrativos em geral, que acabam ficando nessa dependência maior, justamente porque não é cultural que eles olhem esses dados e nem essas ferramentas geram esses dados de forma tão
facilmente de ser analisada. Perfeito, perfeito. E isso conecta um pouco com a segunda pergunta que eu ia trazer para vocês duas aí. A Marina pode começar essa, já que complementa, a gente já faz esse ping-pong aqui. Que, na opinião de vocês, quais são os principais benefícios e riscos de abordar esse self-service analytics? Porque a gente às vezes olha para um lado onde a gente, até aqui na Métrica a gente já fez podcast, já falou isso mais abertamente, de pô, é inadmissível que a área da empresa que você atua tenha que ficar abrindo ticket para TI para poder ter informações tão mundanas, né? Cara, eu gosto de lembrar sempre um episódio que a gente gravou, cara, em 2019 ou 18, que foi com Americanas.com na época. O Thiago Andrade era o diretor da Americanas.com e ele estava falando sobre que eles estavam criando uma área onde a galera podia, suas áreas da empresa, RH, marketing, poderiam consultar de maneira self-service os dados sem precisar ficar puxando o chamado para o time de dados, que aí o time de dados de fato ia conseguir engrandecer esses dados e dar mais poder a isso, com os outros times tendo essa autonomia de uso. Pô, ele está falando de 6, 7 anos atrás aqui, de uma empresa gigante estar implementando isso, né? Mas ao mesmo tempo a gente conversa com outras pessoas e já teve podcast aqui que a galera comentou sobre isso, que acredita que tem risco em você deixar alguém consumir essa informação de maneira self-service, assim, sozinha, porque às vezes a interpretação ou maturidade daquela pessoa quanto àquele assunto é baixa, então ela vai analisar um dado e vai tomar decisão baseada em uma coisa que está enviesada, ou será que o dado está confiável? Eu queria que vocês trouxessem justamente isso. Quais são os benefícios e riscos aí, na opinião de vocês, no que vocês já vivenciaram do mercado? Falando sobre os riscos, principalmente, né, tem muito essa questão que a pessoa ela vai interpretar o dado da forma como ela entender que talvez seja melhor para ela, né? Ela pode ter alguns vieses na hora de analisar os dados, que podem ser desde ideias que ela já tem anteriormente na cabeça dela, ou até mesmo algum ponto que ela quer provar, e isso pode acabar atrapalhando essa questão do self-service analytics, né? Que cada um vai interpretar o dado de uma forma, então corre-se o risco de cada um interpretar da forma como entende que é melhor para si ou para aquilo que ele quer falar, né? E aí, por conta disso, eu acho que uma coisa que até o Luciano tinha falado sobre aumentar a maturidade do time, é muito importante quando a gente está falando sobre Self-Service Analytics, a gente sempre está treinando quem vai utilizar esses dados, né? As pessoas precisam saber, as pessoas não precisam saber extrair aqueles dados, mas as pessoas precisam entender o que elas querem com o dado, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Uma coisa que a gente sempre fala na Métricas há anos é a questão de analisar tudo, né, e não analisar nada. Então, vamos supor, a pessoa de RH fala, eu quero todos os dados que você tem com relação à parte de persona aqui da empresa. Mas o que ela vai fazer com todos esses dados, né? Qual é o objetivo? Então, talvez, se ela tiver isso melhor alinhado, ela vai saber exatamente quais são os dados que ela precisa pedir que vão ser objetivos para a análise dele. Legal. Vocês já ouviram falar em sala de dados? Algum de vocês já ouviu falar? Já viu falar de alguma empresa que utiliza a sala de dados? Não. Aí já Ainda não? Então, vou só contextualizar para quem ainda não sabe, tá? Eu vou trazer um pouquinho, eu acho que o legal desse podcast é a gente trazer um pouco do que está acontecendo no mundo em relação a dados, né? Por quê? Na minha posição, por exemplo, hoje, eu tenho 2 universos totalmente diferentes. Sabe aqueles filmes, tipo, como é o nome daquela Kate, não sei o que lá, que a menina corre, Jogos Vorazes, sabe? Jogos Vorazes. E tem a capital, e aí tem as cidades abandonadas, sabe? Hoje eu olho para o mundo de dados das empresas e a gente vive hoje essa realidade. Então, eu olho para um lado, eu tenho empresas que estão tomando decisões em papel de guardanapo, né? Decisão guardanapo. Eu tenho empresas que ainda têm o Excel como principal ferramenta de tomada de decisão e se acham extremamente evoluídas. Quando eu olho no outro lado, a gente tem algumas empresas que têm decisões autônomas. Então, existe hoje, tem até um gráfico, uma pirâmide que a gente segue, existe uma linha, eu não vou lembrar ao pé da letra todo mundo, mas basicamente assim, a gente tem estágios de maturidade em relação a esses dados, tá? Então, a empresa, ela começa no people driven, né, que é o feeling.
que é o que grandes empresas hoje ainda têm. Então, assim, essa decisão ela é centralizada, ela vem junto com o cargo, com o crachá da pessoa. Então, ela assumiu uma posição, ela é obrigada a ter certeza absoluta se as coisas vão funcionar. Então, a decisão é totalmente centralizada nela. Aí, ela começa a caminhar em relação a essa maturidade dos dados. Ouviu falar, vamos começar a fazer a caminhada. E é muito incrível que a maioria das empresas faz exatamente a mesma jornada, tá? E aí algumas empresas vão se encontrar em alguns pontos aqui. Aí, na sequência, ela começa a gostar um pouco mais dos dados. É quando ela aprende a fazer a tabela dinâmica, aquele gráfico de pizza com 10 fatias, aquela coisa maravilhosa que a gente já sabe. Aí ela vai para um outro nível, ela começa a se conectar um pouco mais. Aí começa a ter milhares de Excels espalhados por essa empresa. Todo mundo tem Excel para tudo, vai criar processo de Excel para tudo. Aí ela vai dar mais um salto nesse estágio. O próximo estágio dela é uma empresa dashboard. Então, ela aprendeu a fazer dashboards, ela assistiu aqueles vídeos maravilhosos do YouTube, fala, agora todo mundo vai fazer dashboards. Aí a gente sai um pouco do Excel, ou a gente constrói no Excel, e começa a utilizar algumas ferramentas de self-service BI, como o Locker, como o Power BI, etc. Só que eu ainda tenho algumas pessoas de dados. Então, essas algumas pessoas começam a utilizar esses processos analíticos e começam a caminhar em direção a isso. Mas são algumas pessoas, tá? Aí a gente começa a ter um problema, que é onde entra o Self-Service Analytics. A gente começa a ter informações que não são centralizadas na empresa inteira. Então, o dashboard do RH é diferente do dashboard do comercial, que é diferente do dashboard de marketing. Aí, o gestor, que é as pessoas com quem eu lido, quando ela olha, ela faz uma reunião com o RH, vem um número para ela. Quando ela vai fazer reunião com o pessoal do marketing, o número está diferente. Aí ele dá uma bugada na cabeça e diz assim, de onde você pegou essa informação? Aí começa assim, não, mas pega da planilha XPTO, pega da planilha Y, da planilha H. Então, a gente tem essa decisão descentralizada, ou seja, a empresa, ela está caminhando cada uma numa direção. Elas não estão olhando todo mundo para o mesmo lugar, entende? Só cada um chega com o seu dashboard lá na reunião e vai brigar em cima dele. Por quê? Porque eu ainda tenho aquela pessoa lá do começo do estágio 1, que é o dono do crachá, precisando brigar pela sua informação, pelo seu budget, que é a área que eu trabalho mais. Então, ele vai com o dashboard dele e ele vai lutar por aquele número, porque é o número que está na cabeça dele. Enquanto isso, o outro diretor vem com o dashboard dele. Ou seja, as informações, elas não se conversam. E aí começa, então, a criação de uma área de Self-Service Analytics. Então, eu começo a contratar um profissional de BI, ou um profissional de dados. Aí eu boto essa pessoa lá para que ela prepare esse dado para entregar para todo mundo e fazer um dashboard para todo mundo. O que acontece? Essa pessoa, ela domina de dashboard, mas não entende nada de negócio. Aí ela começa a criar um monte de BI que não resolve problema de ninguém, porque ela não sabe daquele negócio. Ele é uma pessoa de dashboard, não é uma pessoa de negócio. Aí ele vai e bota um monte de gráfico bonito, tira os gráficos de pizza, coloca um monte de gráfico de linha, de bolha, de um monte de coisa. E aí, no final, depois de 15 dias que ele conseguiu, que alguém conseguiu abrir esse ticket e fez o dashboard para ele, a pessoa vira e fala, mas não dava para colocar uma tabela XPTO? Aí volta e abre o ticket de novo. Aí ele volta para o final da fila. Aí o que essa pessoa faz? Dá para exportar para o Excel. Por quê? Porque o cara de BI, que é responsável por isso, não está respondendo a pergunta dela. Então, por que ela pede para exportar para o Excel? Porque ela é onde ela domina. Então, ela vai fazer a dinâmica dela, ela se sente confortável, e aí ela não depende dessa pessoa. Aí ela exporta para o Excel, constrói sua própria dinâmica. O problema é que ela não sabe o tipo de filtro que aconteceu antes daquilo. Às vezes tem um filtro no BI, ela exportou isso do BI filtrado, e ela está apresentando e tomando uma decisão de uma informação filtrada. Qual é o futuro? O que a gente está vendo agora, né? As empresas todas que fizeram esse caminho e chegaram nesse self-service BI, elas migraram agora para uma empresa que é multidimensional, todo mundo está olhando para o mesmo lugar. É aí que nasce a sala de dados. Então, eu preciso tirar um pouco o poder do crachá e fazer todo mundo sentar em uma sala e falar assim, vem aqui, vamos olhar todo mundo para o mesmo dado. Então, a gente começa a entender um pouco o que é uma reunião que a gente tem análise exploratória de dados. Todo mundo vai olhar o dado. Então, eu não sou responsável para ter o sucesso, o dado é. Então, é o dado que vai me dizer se deu certo ou se não deu certo.
Para quê? Para que com essa informação toda organizada e centralizada, eu consiga partir para o próximo estágio, que é o estágio mais atual que a gente tem hoje, que é a decisão autônoma. Ou seja, é a minha inteligência artificial agora que toma essa decisão por mim. E eu só tenho pensamento crítico e pensamento analítico para entender se a IA está me direcionando na direção correta. Então, a gente não mais olha o dado para tomada de decisão, a gente olha a decisão para entender se vamos tomar, se vamos caminhar em direção àquilo, tá? Então, hoje, a maioria das empresas que caminhou em direção a esse data-driven, a esse self-service BI, caíram no mesmo problema, que é o que a Marina comentou agora. Então, assim, será que eu posso entregar esse dado na mão de todo mundo? Será que eu não estou analisando uma informação que está diferente da informação do outro? E aí a pessoa que tem que olhar o todo, as informações não se conversam? Ou seja, é um quebra-cabeça de peças que não combinam. E aí a maioria caiu nesse mesmo problema, tá? Então é muito bom, mas como vocês já comentaram, existem muitos riscos em relação a essa tomada de decisão, e por isso a gente está caminhando aí, e a IA tem vindo com muita força por causa disso. Mas assim, a IA também não vai conseguir ser plugada no ambiente onde o Self-Service Analytics não está sendo implementado da maneira correta. Você vai continuar tendo um erro constante, porque, de novo, o problema está em como os dados estão estruturados. Então, assim, é bem parecido quando você vai com um restaurante self-service mesmo, né? Tem uma cozinha que prepara aquela comida toda, e aí ela coloca dentro dos rechões e você vai se servindo de acordo com a necessidade. Tem uma bandejinha ali descrevendo que aquilo dali é um arroz integral, tem um outro Os dizendo que rechões, aquilo ali então, é a nesse parte... caso, seriam os dashboards, Luciano? Não, na verdade, os rechões são as bases de dados que vão ser As bases de dados, consumidas, pô. beleza? Então, nesse caso, a cozinha, você troca o cozinheiro pelo engenheiro de dado, você troca o Boa. engenheiro por quem vai construir essa estrutura para que aí sim a gente consuma esses dados. E é muito importante que isso nasça, porque grande parte dos problemas de self-service analytics vem desses silos de dados, né? Não tem uma diferença muito grande de um self-service num restaurante para um bandejão? Tá ligado? Então, o cara vai lá, bota a porra da tua comida no prato, sai tacando aquilo tudo e tá tudo certo. Só que você não chega no restaurante e faz a própria comida. E é o que a galera acaba fazendo na prática. Porque eles vão criando suas próprias planilhas e aí eles vão criando silos de dados que têm informações que estão completamente desconexas e zero governadas. Então, acho que dentro de qualquer estrutura de self-service analytics, a gente não exclui a necessidade de ter uma vertical de dados para que a gente consiga, peraí, ter alguém olhando para essa porra aqui, mantendo Que é e o garantindo a cozinheiro aí. qualidade desses dados para que a gente governe essas informações e distribua isso de uma maneira descentralizada, porque cada um vai poder consumir, mas todos consomem sobre a mesma ótica. E tem um ponto que é uma analogia muito importante também, que vai em cima do self-service tradicional, que a gente vai lá e bota na sua própria comida. Quando você chega lá no final do self-service, você diz o preço da tua balança lá ou alguém pesa para você? Então, a qualidade desse processo tem que estar sendo aferida de tempos em tempos pela galera que governa, pela galera que é o dono do restaurante, que no caso é a empresa, sacou? Então, acho que é muito importante entender que o Self-Service Analytics não tira a necessidade de a gente ter uma vertical de dados. Pelo contrário, ela só acentua, porque isso durante muito tempo acabou caindo no colo dos times de tecnologia, mas não tecnologia do ponto de vista dados. É tecnologia, no âmbito mais genérico. Então, a gente, com o Self-Service Analytics, acentua cada vez mais a necessidade de uma vertical de dados para poder conseguir garantir a governabilidade dessas informações, porque senão a gente vai para qualquer lugar, sacou? Porque imagina, e eu fico pensando muito nisso, né? Que a galera tem cada vez mais utilizando desses hypes de IA para poder plugar. Então, assim, vamos voltar ao início, né? Tipo, precisa ter uma estrutura de dados governada e garantindo, por exemplo, a LGPD, garantindo o GDPR, garantindo uma série de outras coisas. Ou seja, essa vertical vai estar ali dando direcionamento. É a cozinha que vai colocar as informações nos rechões para você poder se servir. E no final, tem alguém que vai pesar a porra do teu prato, meu irmão. Senão tu vai pagar o que tu quiser. Ou seja, esse processo, ele vem dessa vertical de dados, pô, promovendo fóruns, igual o que a gente gravou lá com o Pedote, onde a galera aprende a consumir os dados, mas em tempos tem fóruns de discussão onde a galera tá verificando se aqueles dados que lá na ponta estão sendo consumidos, porque, tipo assim, é muito fácil o cara extrair, tu dá um SQL na mão do cara, ele pode enviesar completamente uma consulta porque ele não sabe o que ele tá fazendo, né? Então, assim, são
é tudo dentro de um ambiente controlado. Então, no final das contas, o Self-Service Analytics é um grande sandbox da área de engenharia de dados, da área de dados por si só, sacou? Então, peraí, tem aqui a estrutura de raw data que a gente propõe aqui, que são todos os dados que a gente coleta. Beleza, maneiro, legal. Agora, vamos criar um sandbox para a galera de RH que os dados vão estar coerentes com os outros lugares, os comerciais, e tudo no final vai fazer os dados serem transformados em decisões com essa consistência. Mas tem alguém na cozinha fazendo a porra do arroz, tá ligado? Tem alguém na cozinha colocando a comida no richô para poder distribuir essa informação, sacou? E, Luciana, nesses estágios que a gente fala, quando a gente entra no multidimensional, é justamente isso. Recentemente eu participei de um evento de IA e Power BI, e aí tinham vários analistas de BI, analistas de dados. E aí eu tive uma fala lá que foi um pouco polêmica, porque eu disse: se você é um analista de BI, o teu cargo vai morrer. Nossa, como assim? Eu falei, se você é analista de BI, comece a estudar em engenharia. Por quê? Porque o analista de BI, muitas vezes, ele é aquela pessoa entusiasta, ela gosta, né, do dado, ela gosta da construção do dashboard, ela gosta do data viz em geral. Então, ela pega esse data viz e ela constrói, ela até sabe fazer uma ou outra DAX ali e tal, mas ela não é engenheira, ela não entende o que é uma arquitetura medallion, por exemplo, ela não entende o que é um dado bruto, ela não sabe por trás, porque a gente está falando de processos muito mais complexos. Então, assim, quando a gente, a evolução desse Self-Service Analytics, para que ele funcione de verdade, a gente precisa do engenheiro. Não adianta a empresa só ter o analista de BI, o analista de dados que não entende nada desse tipo de arquitetura. Até porque, quando eu estou lá no Big Data, o Power BI, ele quebra. O Locker, ele quebra. Eles quebram, ele não aguenta. Eu preciso Nem de outra carrega, ferramenta. Não carrega, você vai, entendeu? Não carrega, ele não vai processar, não vai fazer nada. Então, assim, eu preciso de uma ferramenta que tenha condições de preparar, que é o cozinheiro lá, entendeu? Não adianta você dar um micro-ondas na mão do cara para alimentar um exército, o cara não vai fazer, não vai. Ele fala, não, eu preciso de uma cozinha industrial, usando a analogia aqui. O cara precisa de ferramental. E dependendo da situação, ele precisa de um ferramental parrudo, ele precisa de uma churrasqueira para fazer um self-service com churrasco. Não, é porque a galera dentro desse Self-Service Analytics tá fazendo comida com air fryer, irmão. Air fryer, Excel é air fryer, tá ligado? isso. Excel air fryer, exatamente. Então, assim, as pessoas precisam entender que para esse grau de maturidade, eu preciso investir no engenheiro. Se tem algum analista de BI aqui que gosta do Data Viz, cara, prepara tua bunda na cadeira, porque agora é hora de você ir para outro rolê. Porque assim, vai existir ainda o analista de BI daqui a um tempo? Vai, mas ele vai ganhar muito pouco. Sabe por quê? Porque ele não oferece, ele não consegue fazer justamente isso que o Luciano falou. Então, assim, às vezes é uma pessoa que assistiu, olha uma coisa muito simples que acontece hoje e perigosa. A pessoa foi lá e viu que lá, eu vou falar da ferramentinha querida do meu coração, com a Power BI, tá? Mas eu tenho lá um botãozinho lindo que tá escrito assim, ó, remover erros. Tá? Aparece um PROC-V, planilha vinda do Excel, porque toda empresa tem Excel, ponto. Toda empresa tem Excel, principalmente o financeiro. Aí eu tenho uma planilha de Excel que tem um PROC-V que todo mundo conhece. O PROC-V deu um erro de NA ou ND não disponível. O que acontece quando esse cara sobe para o BI? Dá um erro. Na hora que dá erro, o Power BI trava, ele não faz nada, ele não atualiza, ele não faz nada. Ele fala, tem um erro aqui. Aí o analista de BI, que entende zero de estrutura de dado, que entende zero dessa arquitetura do dado, ele vê um botãozinho escrito remover erros. Aí o que ele faz? Ele remove o erro. O problema é que ele removeu um PROC-V do cargo do cara, ele acabou de excluir uma linha de venda. Aí não fecha. O dado tá todo cagado agora. Vai lá apresentar o número e fala, esse número tá errado, esse número tá errado. Aí ele fica horas tentando entender porque o número está errado, simplesmente porque tem uma microetapa ali no meio falando remover erros. Por quê? Porque essa pessoa não entende desse tratamento, ela não estudou essa arquitetura, entende? Então, isso é mais sério do que as pessoas imaginam. Não é simplesmente você chegar e falar, agora vamos ter Self-Service BI, agora eu vou pegar todos os dados do Excel e vou sair distribuindo, cada um faz o seu. Não é bem assim que Vai ser muito bom quando a gente chegar no cenário que o cara vai clicar no botão remover erro, e aí ele vai se auto-remover, tá ligado? Ele sai, porque o erro tá nele, tá entre a cadeira e o teclado, tá ligado? Alguém faz essa camiseta, essa piada, isso é um meme pronto, gente. Mas assim, o cara clica remover erros e recebe o e-mail da RH automaticamente. Remover erros, você está sendo removido.
Amei, é isso. Ô, Lúcia, você deu um exemplo de self-service fazendo analogia com restaurante. Eu vou agora fazer a pergunta usando a mesma analogia para poder a Marina, a Jaque debaterem, você também e eu, a gente pulverizar depois para a mesa aqui. Se o Self-Service Analytics está para o mercado de comida como self-service, o que é o mercado à la carte, o restaurante à la carte? Seria o restaurante à la carte o que a gente vivencia nas empresas hoje? Que a gente não tem autonomia para porra nenhuma e a gente fica toda hora pedindo para alguém fazer a comida pra gente? E a gente É isso, escolhe me vê meu mediante algum pastel menu? aí. Me vê meu pastel. Seria isso? E aí eu pergunto isso aqui justamente para Marina, para Jaque, para a gente pulverizar depois, que é, a gente hoje então está nas empresas vivendo dentro de um restaurante à la carte, onde a gente não tem autonomia para pegar comida no richô? É, a única diferença é que o cardápio é uma documentação bem feita, né? Porque lá tá Nem dizendo quais são sempre, os né? ingredientes, Nem É isso que eu ia sempre. se falar, que tem o ou não Eu tem problema te da incluso. recordo, não, gente nem comparar sempre. com. Eu te convido, você pode almoçar comigo amanhã no restaurante aqui na Barra da Tijuca, chamado Giuseppe Square. Você vai Aham. terminar de ler o cardápio dele, você vai entender que você lê um livro. São É igual 222 páginas, quase. tem vários, Porra. Sim, assim, tem sim, vários, sim. É igual o exato. Paris 6. O Paris É, 6, Mas é Então, equivalente. É Gustavo, é equivalente, assim, na ó, minha opinião. é o que muitas empresas estão vivendo hoje, mais ou menos, as empresas que já estão na evolução, porque tem outras empresas que contrataram aqueles analistas de BI portfólio do YouTube. Você sabe agora que a gente não consegue mais validar, porque a pessoa tem um portfólio maravilhoso quando você vê algum do Projeto zero dos ao outros. do zero a alguma coisa que ele assistiu, e aí ele tem um portfólio lindo, ele só mudou as Só cores e a fez o gente cai fork na no roubada. GitHub e esse projeto é dele. Exato. Aí quando a gente vai de fato, bota essa pessoa de frente com o problema, a pessoa não está sabendo fazer o mínimo, o básico. Tem empresa que tem o McDonald's do BI, que é você quer 1, 2, 3, 4, porque só tem ali 4 tipos de BI, entendeu? Aí você vai escolher qual você quer. Aí é sempre igual, todos são iguais a tudo. Ele só vai trocar ali os campos, entendeu? Aí vai ter todo mundo igual. Aí é E 1, tem 2, a 3, 4. empresa também que é a cantina de cadeia, né? Que é o cara só vem com a bandeja, tacam qualquer merda e ele leva embora, pô. É isso. Muitas estão nesse cenário, tá? Exatamente. Muitas vezes. Mais do que a gente pode citar sem receber um processo. Cantina de cadeia foi foda, me pegou legal aqui. Eu queria complementar essa questão da gente comparar com um restaurante à la carte, que às vezes, na maioria das vezes, você chega e você não sabe nem quais opções tem, né? Quando a gente está falando sobre essa questão de dados. Então, você chega e, na verdade, você pede para o garçom e fala: o que você tem aí? Como é que se fala? Quais suas O que opções? você indica para a gente? Quais são as opções? Qual a sua Exato. recomendação? Prato do dia. Exato. Qual a sua recomendação? Exato. E é porque muitas vezes não tem nem isso, né, pronto em empresas. Então, às vezes, o cara não sabe nem quais dados ele tem para usar e o que ele pode puxar. E, de fato, existe uma dependência muito grande da equipe de dados. E aí, para essa parte da gente conseguir ter o dado e também para a interpretação dos dados, né? Que na minha visão, eu acho que é a parte mais difícil. Porque, por exemplo, em uma das empresas que eu trabalhei, o que acontecia era, chegava uma demanda de, por exemplo, precisa ter tal análise. Se você é o analista que está pegando esses dados, né, e você não sabe o objetivo dessa análise, você vai pegar todos os dados possíveis e vai entregar para aquela pessoa, né? Então, tem uma coisa, tem também esse problema de você vai no restaurante à la carte, mas você também não sabe nem o que pedir, né? Que eu acho que volta na questão do treinamento, que você precisa entender pelo menos o que você quer analisar, né? Para que você faça um pedido objetivo para o restaurante, né? Em vez de você falar, eu quero um arroz com fritas e um frango com molho de tomate, você já vai falar, eu quero um arroz com fritas à parmegiana, prato executivo, digamos assim, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa bem Isso, importante. Pô, mas isso vai isso muito vai em cima da desde os organização, né? profissionais. Do que estão falando e fazendo ali. Eu dar um exemplo legal aqui, que é quando eu trabalhei na comprovação.com, tinha um restaurante que ficava em Campo Grande, que tinha 3 estações assim, né? Aí, tô fazendo analogia do restaurante, é que a gente tá pegando desde o início, né? Tinham 3 estações aqui. Aí tinha uma estação de salada,
uma de massa e uma de carnes com acompanhamentos, arroz, essas coisas. Eu fui, peguei um macarrão, botei um pouco no meu prato, fui na estação de carne. Quando eu meti a mão na estação de carne, a pessoa lá gritou: "Ô, ô, ô, é uma estação só, hein?" Ou seja, eu nem sabia qual era a organização ali do negócio, como que eu iria agir perante aquilo. É um pouco do que a gente bate sobre a falta de documentação e processo também dentro das empresas, né? Se tiver uma documentação e um processo sobre como eu peço alguma coisa ou como eu me viro acessando alguma coisa, você não vai passar uma dessa, né, de tomar uma chamada à toa. E isso vem desde profissionais de tecnologia aprenderem de negócio, mas de profissionais de negócio aprenderem o básico de tecnologia também, né? Porque senão você vai ter o maconheiro lariquento que vai no Nossa. self-service e vai botar macarrão com estrogonofe, tá ligado? E acontece isso também na área dos dados. Sim, sim, mistura tudo e vira uma outra salada, uma análise errada, né? E Exatamente. a gente também tem um outro ponto que tem acontecido muito em muitas empresas, que essa área de dados, você precisa justificar o ROI sobre o que você está pedindo. Não sei se vocês já passaram por isso, eu tenho enfrentado isso em várias empresas. Esses profissionais que até pouco tempo respondiam assim, quando você falava assim, você está estudando um Power BI, alguma ferramenta de self-service BI? Não preciso, minha empresa tem um time de dados que cuida disso. Aí o que começou a acontecer com esse time de dados? Ele ficou sobrecarregado. Tem até um quadrante que eu fiz, inclusive eu fiz um artigozinho lá, que depois eu vou colocar o link do podcast, que é um quadrante do que acontece quando você compara a sua capacidade analítica com a sua capacidade técnica. E aí, o que esse profissional viu? Até então ele fazia requisições. Só que agora a área de dados está sobrecarregada, né? É muita gente para lidar com isso. Aí qual é o pedido? Justifica qual é o ROI que você vai ter com isso. E aí é como se, fazendo a analogia do restaurante, a gente só tem 3 pratos de comida, mas tem 10 pessoas para comer. Então agora você tem que provar quem tem a fome maior e quem vai render mais se alimentar. Né? E as pessoas estão se deparando agora com essa situação do tipo, tá, e agora? Eu tenho que apresentar o resultado, mas ao mesmo tempo eu estava dependendo de uma área de dados, só que agora eu não consigo demonstrar porque o meu processo é muito subjetivo. Não tem exatamente, eu não consigo calcular o ROI, que é o retorno do investimento dessa solicitação que eu estou fazendo. Então eu fico preso, eu não consigo sair do lugar e eu não estudei o suficiente para captar e pegar esses dados automaticamente, né? Pô, e essa parte do ROI é uma coisa que é muito importante e acredito que as áreas, conforme foram se desenvolvendo e evoluindo, né, é que elas entenderam que, pô, eu vou botar minimamente qual é o ROI, qual é o retorno que eu espero disso, porque senão, cara, eu vou ficar fazendo o que a Marina falou antes, gerando análises que não servem pra porra nenhuma, perdi meu tempo, perdi dinheiro, E é um não tempo fiz caro, nada. né, Gustavo? É É um um tempo tempo caro, caro. É exatamente, assim, porque exatamente. eu pego um analista que hoje está ganhando aí, sei lá, vamos chutar uns de 8 para cima, pelo menos, essa pessoa está ganhando para ficar horas trabalhando. Aí quando você olha ali o backlog da pessoa, ela trabalhou, 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 quando você pega, isso aqui não funciona, isso aqui não funciona, isso aqui não funciona. Então, assim, a pessoa passou horas, um mês e meio Não serve pra mexendo num porra nenhuma. projeto que não serviu para coisa nenhuma. Ou seja, você jogou ali muito dinheiro no lixo e as empresas começaram a perceber isso, os gestores começaram a perceber isso e aí Sim. começou a cortar, né? Das É por empresas i que tu tá atendendo aí, porque tem uma porrada que tá nadando ainda, se fudendo muito, e que ainda não perceberam que estão nesse estágio, sacou? Uhum. Aí, até levantar uma bola pra você cortar aqui quais são os indícios que você pode passar a olhar com um pouco mais de cuidado pra poder entender, cara, eu tô num cenário de merda de dados aqui dentro da minha empresa, sacou? Tipo, eu tô nesse momento onde eu tô num cenário onde eu tô levando dados enviesados, mas como que eu percebo isso? Tá, primeiro você tem muito medo de ir para uma reunião e sem ter certeza de que a sua informação está correta. Então, toda vez que alguém te solicita que você vá para uma reunião justificar alguma coisa, você estremece, não porque você tem medo de falar em público, mas porque você não confia na informação. Então, assim, quando alguém pede a palavra, você já começa a pensar, meu Deus, meu Deus. Por quê? Porque você tem a versão 1, versão 2. Eu tenho certeza que as empresas que vocês atuarem não existe isso. Mas tem empresa que tem assim, a versão final. Aí tem versão final, final. Aí versão final 1. E a versão final 1, ela tem uma salva na área de trabalho, a outra está salva no Downloads, a outra está salva no SharePoint, a outra está salva no OneDrive, a outra está salva no e-mail, e ela não sabe qual delas ela usou. Se alguém virar para ela e falar assim, abre a planilha, pronto, ela já começa a estremecer. Então, esse é o primeiro indício. Segundo indício,
eu demoro muito tempo para alguém retornar uma informação para mim. Então, assim, eu peço para um time me preparar para mim um dashboard, um relatório no Power BI. Eu demoro ali 15 dias, 30 dias de tempo para isso deve ser devolvido para mim, mas o tempo que eu tenho de entrega para a minha gestão, ou seja, essa pessoa que é o meu de BI, ele demora 15 dias para me entregar, mas o meu gestor está me pedindo em uma semana. Aí o que eu faço? Eu exporto para o Excel, construo um gráfico no Excel e na hora que eu apresento, o gestor diz: por que você está apresentando em Excel e você não está apresentando em Power BI? Esse é o segundo indício que você está caminhando para ter um grande problema. Por quê? Porque você sabe fazer em Excel e você não está em BI, você sabe fazer em Excel e a liderança já não quer mais. Tá? E aí ela começa a te pressionar e coloca isso como tua avaliação de resultado para que você ganhe o PLR. Você só vai receber uma avaliação positiva se você pegar toda essa base, todos esses dados seus e apresentar para mim em BI. E você está achando que BI é uma coisa super tranquilinha, né? Porque você não sei o que lá e falou: sussa, vou deixar para estudar isso faltando 15 dias de eu entregar o relatório. E aí não é bem assim que as coisas funcionam. Então, esse é o segundo indício de que você pode estar com um problema muito sério em relação a isso. E o terceiro é que você não consegue analisar nada, você não comunica insights. Né? Você não consegue trazer insights para a sua gestão. Então, você dá uma informação e as pessoas ficam o tempo todo te questionando. Tá, mas isso aqui? Então, eu apresento um dado, alguém fala, tá, mas e essa outra coisa? Tá, mas e essa outra coisa? Ou seja, você ainda não sabe usar uma ferramenta de BI a teu favor. Por quê? Porque eu vou falar de novo da minha queridinha. Hoje a gente tem uma ferramenta como o Power BI que ela me prepara para a minha reunião. Eu clico lá no botão direito e falo para ele assim, me explica por que esse número caiu, tá? E aí volta e você olha esse contexto todo e fala, meu Deus, estou indo despreparado para a reunião e aí eu não sei como resolver isso, tá? Então esse é o terceiro indício de que você pode estar aí, como diz o Luciano, Quer complementar aí, Marininha? Eu acho que essa coisa de você saber, né, o que você está levando ali é essencial, né? Não adianta você ser só a pessoa que está ali gerando o relatório, mas que chega na hora, quando é questionado, não sabe o que está ali, por que está ali, de onde veio aquele dado. Então, eu acho que isso, de fato, se a pessoa é responsável, né, pela apresentação dos dados, ou pode ser que ela não seja nem da área de dados em si, mas ela está trazendo aqueles dados, ela não sabe de onde veio, o que fazer com aquilo, de fato, a sua empresa tá precisando de uma ajuda aí, de alguém que vá melhorar isso, né? Eu vou trazer aqui, Luciano, 2 dicas pra galera, tá? Dica número 1, que se a pessoa precisar de foco para poder estudar e tudo mais, eu conheço uma parada que ajuda muito. Você conhece também? Conheço, porra. Tá aqui do meu lado, porque, inclusive, esse é o que eu mais gosto. Coffee Mais, meu parceiro. Então, se você quiser se manter focado e, pô, com um café gostoso, você tem aqui Coffee Mais, que tem drip coffee, tem café em cápsula, café em grão, e se você comprar acima de R$ 99 com o link aqui na descrição, você ganha uma prensa francesa. A Beleza? gente pode Chato, participar também? Porque eu Eu amo também quero participar. café. Eu amo café e eu falo assim, quando eu conheço uma pessoa que trabalha com dados, ela fala, não gosto de café, eu falo, tem alguma coisa errada. eu Essa também pessoa acho que tá não vendo está errado. trabalhando Tá direito. vendo Não errado. está trabalhando direito. É, Entendeu? Tem tem uma coisa alguma Não tá esquisita. trabalhando direito também, né? Exato. Tem, o link tem na alguma- descrição. O link Entendeu? na descrição tem 15% de desconto pra você poder garantir seu café. E ó, E aí, tem pô, cápsula, tem café em expresso cápsula, tem também, café em tem. grão, tem tudo, é muito bom. Eu queria Boa. dizer que eu E vou Luciano? tomar aqui até um golinho do meu café aqui, que eu consegui comprar aqui no Canadá, Coffee Mais, tá? Por um Olha preço aí. bem mais elevado, mas para vocês verem, um café tão bom que chega aqui no Canadá e com um preço bem elevado, mas vale super a pena. Mas quando É você isso. vier pro Brasil agora na festa de fim de ano, você leva um kit. Eu vou levar, eu vou trazer com certeza. Boa. Demorou. Ô, Luciano, e tem uma outra sacada aqui que eu queria deixar pra galera, que é justamente essa pessoa que na hora H vai travar, que não sabe o dado, Hum. é porque ela não estudou métricas OS Prime, né? Exatamente, pô.
Tem conteúdo para você, né? Mais de 200 horas de conteúdo lá, com curso de oratória, com curso de Power BI, que já tá aí, beleza? Então, fiquem de olho lá. E o link aqui também tá na descrição para você poder garantir um desconto, um mimo, um afago. Clica aí no link que tu vai garantir alguma coisa. Mais de 25 treinamentos. Você vai aprender mais voltado a marketing analytics como um todo, mas você vai aprender muito do que a Jaque e a Marina estão falando aqui, que é justamente o que você tem que entender das pessoas, que é engenharia de requisitos ali, para poder montar um projeto que vai atender as necessidades e o que você precisa saber sobre isso. Você vai entender como você, de fato, comunica a informação. Foi o que a gente está batendo aqui, que adianta eu montar várias análises que não mexem em ponteiro, não descobrem oportunidade, não me dizem um erro, não fazem uma análise preditiva de que vai dar merda em algum momento. Você vai aprender tudo isso no Métricas House Prime, além de que tem uma comunidade no A Discord, onde a gente comunidade debate o gigantesca, tempo todo. mais de 1000 pessoas e são cracudos que ficam ali domingo, 3 horas da manhã, discutindo sobre modelo de atribuição. Então você vai ter um lugar não só para estudar, mas para trocar experiências com a galera da comunidade, beleza? E não se sentir Exatamente, maluco corre antes de sozinho, esquecer. né? Exatamente. Gente, eu moro no centro de São Paulo, cracudo, 3 horas da manhã, É. vocês me levaram para um outro. Vamos falar da Não, eu quis dizer que eles ficam lá 3 horas da manhã porque eles são viciados em estudar, pô. A galera é muito boa lá da comunidade. Muito bom. Boa. Voltando então aqui ao nosso papo, eu queria trazer para vocês ajudar. A gente bateu muito aqui ao longo desse momento, até agora no podcast, sobre problemas, sobre erros. Qual seria então um passo a passo de um planejamento para as pessoas implementarem o Self-Service Analytics corretamente nas suas empresas? Então, a primeira coisa é treinamento, né? A gente precisa, eu acho que antes de a gente pensar em ferramental, a gente precisa pensar em mudança daquela. Tem gente que não gosta que fala tudo em inglês, mas essa é a verdade. A gente precisa fazer uma mudança de mindset na empresa. É a primeira coisa. A gente precisa mudar a cabeça das pessoas, a gente precisa formar as pessoas desde a base. Muitas vezes na empresa você está pagando caríssimo para um engenheiro, para um analista, para um cientista, que não está conseguindo tratar esse dado porque a base não sabe que ela não pode botar um traço numa coluna de data, entende? Então, assim, coisa simples, porque ela está mesclando no Excel, né? Então, assim, lá na base, se eu formar a base e essa base entender o que é a análise lá na frente, primeiro que eu tenho profissionais mais bem preparados, segundo que eu tiro um pouco dessa responsabilidade de quem está lá em cima construindo um monte de robô para corrigir um dado que está desestruturado, desorganizado aqui na ponta, né? Campo aberto, digitação de campo aberto, usuário que digita de qualquer forma. Então, a primeira coisa, eu acho que é essa estruturação. Segunda coisa é você criar uma cultura anti-hypo. Um dos treinamentos que eu dou, que é chamado de Data Driven e AI Driven, porque hoje a gente não fala mais só de Data Driven, sim de AI Driven, né? Que é orientações autônomas. Uma das coisas que a gente tem é o hypo. Vocês já ouviram falar do hypo? Provavelmente Highest sim. paid person opinion, a pessoa que eu mais odeio no mundo. A pessoa com a opinião mais bem paga. Isso é cultural. E assim, eu não culpo essa pessoa. Por quê? Gente, a pessoa trabalha, eu atendo grandes corporações. Dessas grandes corporações, os cargos de liderança, eles são dominados por pessoas que trabalham ali há muitos anos. Então, a gente está falando de 15, 20, 25 anos, 30 anos. Tem pessoas ali que o pai, o avô, todo mundo trabalhou na mesma empresa. Pensa assim, gente, sempre funcionou. Essa pessoa sempre conseguiu tomar decisões assertivas, tanto que chegou no cargo que chegou, sem dados. Aí agora a gente chegou e quer virar para essa pessoa e falar assim, não, porque vai dar errado, porque você precisa dos dados. Só que esses dados estão cagados. A primeira vez que alguém tentou apresentar um dashboard para ela, o número está errado, porque ela sabe o número de cabeça. Ela bateu o olho e falou, está errado. Aí, quando ela questionou, a pessoa que está apresentando o dado gaguejou. Aí fala, tá, mas deixa eu ver a informação. A informação estava errada. Pronto. Essa pessoa que é o hypo, ele acabou de criar uma resistência contra você. Ou seja, você tentou me convencer que os dados eram bons, mas você não me provou, porque na hora que eu encurralei você, você não conseguiu me provar de que a minha opinião vale mais, a minha experiência vale mais do que o teu dado. Tá? Então, a gente precisa criar uma cultura anti-hypo, fazendo com que essas pessoas que tenham dados corretos. Como que eu faço isso? Treinando a galera de base,
criando uma área de dados, não com analistas de BI, mas com arquitetos e engenheiros que entendam de arquitetura, de dado, de governança, de segurança de dados, e essas pessoas que estão lá em cima, que elas aprendam a ter insights a partir de dados. Por quê? Porque elas sabem tomar decisões no feeling, porque elas dominam aquele assunto, mas elas não sabem tomar decisões em dados. Então, são treinamentos diferentes para esferas diferentes, né? Então, eu preciso formar uma base, eu preciso formar quem está no topo a serem analíticos, no sentido de tomar decisões estratégicas, de olhar para um dashboard e entender o que ele significa, e eu preciso criar aqui no meio uma base que pega esse dado de baixo e prepara esse dado para a galera de cima poder usar ferramentas de self-service BI. Então, hoje a gente tem, lá no Power BI, de novo, vou puxar a sardinha para o meu lado, é assim, lá no Power BI, gente, ele cria o relatório sozinho, tá? Se eu tenho dado, lá no Power BI Serviços, existe um carinha lá chamado criação de relatório automático. Então, se eu tenho um dado organizado, a pessoa não tem que fazer uma DAX. Por quê? Porque quando ela clicar, o Power BI vai criar um relatório para ela. E eu não estou falando nem do Copilot, que é a inteligência artificial do Power BI, tá? Da Microsoft. Esse cara aí ainda está fora da curva no que ele faz. Eu estou falando de uma coisa que já existe e já está disponível. Então, se eu consigo fazer isso, formo aqui, crio essa arquitetura e ensino esse cara a olhar um dashboard e entender o que é esse dado e que o dado não veio contra ele, mas o dado pode ser utilizado a favor dele, aí sim eu consigo criar essa cultura, esse ambiente, entendeu? Então ele consegue olhar o dado e usar o dado a favor dele. Ele consegue tirar insights e entender para onde vai. Hoje, é o inverso, tá? Só complementando. Hoje, a gente tem muita solicitação de treinamento de gestor, de manager, de coordenador. A base não está sendo treinada. Lá em cima está sendo treinado. E ele não consegue ter o dado para tomada de decisão. Ele não sabe tirar insight com esse dado. Entendeu? Ele não sabe como analisar isso e como fazer isso a favor dele. E aí isso vira um big de um problema, porque ele vira o hypo. Ninguém consegue convencer ele do contrário. E aí, só para complementar essa ideia, que foi incrível, Jaqueline, obrigada por compartilhar com a gente. Eu acho que, na minha visão, Marina, a única forma da gente prevenir que isso aconteça é a gente ter uma ótima estratégia de governança de dados, porque assim a gente consegue garantir a qualidade e a segurança. Então, como você falou, né, a gente precisa ter a base estruturada para que o cara lá em cima, né, ele confie na gente, ele entenda a importância do que a gente está trazendo. E eu acho que a base mesmo é a gente, de fato, ter uma boa estratégia de governança de dados para a gente garantir isso. Pô, eu queria trazer um ponto aqui que para mim é bem legal, que foi uma notícia que saiu recentemente. Assim, a gente sabe que Microsoft lá comprou a OpenAI e tal, e lançou o Copilot e tal, e o Copilot é integrado com o Power BI. E recentemente tiveram mais duas outras notícias, que foi o Google integrando o Gemini, que é a inteligência artificial dele, ao Looker Studio, que é a ferramenta de data viz do Google, e uma outra ferramenta que é a Amplitude, que é a ferramenta de Product Analytics, ela também integrou uma IA dentro dela e criou uma outra situação que é o Ask to Amplitude, que inclusive, se você está assistindo isso aqui no YouTube, pode magicamente aparecer para você um cardzinho aqui com o vídeo que a gente falou sobre isso. Se tu tá no Spotify, tu pode depois ir pro YouTube ver esse vídeo. Porque o Ask to Amplitude, a gente mostrou na prática até, que você fazia uma pergunta para Amplitude que era, preciso analisar isso, e ela criou um relatório automático para você, inclusive com os highlights das coisas que você tem que ver. O Google, quando lançou e integrou o Gemini ao Looker Studio, ele usou uma determinada expressão que eu olhei e falei assim, cacete, eu acho que isso é o futuro do que a gente chama de Self-Service Analytics. O Google chamou isso de Conversational Analytics. Uma vez que seus dados estão integrados à ferramenta dele, você vai poder conversar com a IA para a IA te responder com base nos seus dados. E eu queria entender justamente com vocês, a opinião de vocês sobre isso, porque a gente está em 2024 ainda gravando esse podcast, mas em 2025, pode ser que isso aqui que a gente falou, a gente olhe para trás e fale, balela, ou a gente fala, cacete, é verdade, isso ganhou uma força de maneira tão absurda que tem gente surgindo no mercado agora
já aprendendo Conversation Analytics, porque já tenho aqui um engenheiro, já tenho alguém integrando os dados para mim, e agora esse meu consumo self-service aqui, mais autônomo, eu na realidade interajo com uma IA que está trazendo relatórios prontos para mim e respondendo as minhas dúvidas com base nos dados da minha empresa, ou naquele setor que eu trabalho da minha empresa. E eu queria justamente entender de vocês duas, e aí depois a gente pulveriza para a mesa, Luciana também comentar, e eu também, qual a opinião de vocês sobre esse Conversational Analytics aí, e se na visão de vocês isso talvez venha a ser o futuro do Self-Service BI, ou, eu digo aqui na minha visão, que seria a disrupção da área de Analytics para as pessoas que também têm um conhecimento mais de brando sobre o tema, ou zero conhecimento. Ótimo. Eu vou ser bem genérica, porque eu acho que, como qualquer IA, você tem que saber fazer as perguntas corretas. Concordo. Então, não tem como você pedir para IA um dado, né? E aí ele vai te dar, e Não, você tem que fazer saber uma pedir, né? pergunta. Exatamente. Além de saber pedir o dado, você também tem que saber perguntar, por exemplo, o que você está querendo com aquele dado. Então, a IA, ela vai te ajudar a interpretar aquilo, mas você tem que guiar ela para isso, né? Então, eu acho que a questão da IA em qualquer outro em qualquer outra situação também, é você saber como pedir, como perguntar, né? E também saber questionar aquela informação que a IA está te dando. Não dá para a gente não dá para a gente confiar 100% sempre, né? Então, é muito importante a gente revalidar aquilo que a IA está trazendo. De fato, acho que a IA, ela é o futuro para tudo e qualquer coisa, né? Não tem como a gente evitar, e o que a gente tem que aprender é como que a gente tira o melhor dela para a gente. Então, eu acho que isso se aplica nessa questão do self-service, né? Eu acho que o mais importante é como que você consegue fazer a IA de fato te ajudar, né? E não te trazer mais um dado que, quando você for questionado, você não vai saber o que aquilo significa ou por que aquele dado está ali. Na minha visão, saber fazer perguntas, entender de contexto e negócio são as habilidades que mais faltam no profissional de analytics. Eu vou falar um pouquinho do que está acontecendo hoje em algumas empresas que a gente já tem aplicado ferramentas de IA para análise de decisão. Já existe hoje, né, a galera que trabalha muito com Microsoft, eles já estão agora, né, a nova IA agora é justamente a IA no WhatsApp, e que você manda uma requisição e ela olha para o dado e responde. Então, isso já é uma verdade hoje, né? Outra verdade que a gente tem muito hoje lá, de novo, vou falar de Power BI, tá bom? Lá no Power BI, eu posso, quando eu faço uma pergunta para ele, usando as ferramentas de IA, então, por exemplo, eu tenho um cara lá chamado Principais Influenciadores. Ele gera para mim, genericamente, na verdade, como é que eu posso te explicar isso? Vou contextualizar um pouquinho. O Fórum Econômico Mundial disse que o que a gente mais vai precisar agora vai ser pensamento crítico e pensamento analítico. Por quê? Quando a IA responde, ela responde possibilidades, ela não responde certezas. Então, ela olha e diz assim, por exemplo, eu faço uma pergunta lá e digo assim, por que essa informação não está funcionando? Um exemplo. Ela vai olhar para o meu dado, e aí é obrigatório que o meu dado esteja bem estruturado, né, bem organizado. Ela vai olhar para o meu dado e vai falar assim, olha, essa informação, ela não funcionou X% comparado com o período anterior. E isso não funcionou por quê? Aí ela vai listar uma série de situações que geraram aquela queda, por exemplo, se eu estiver falando de queda. Então ela vai falar assim, essa queda ocorreu quando eu olho para a filial, porque essa filial e essa filial contribuíram, já essa outra não. Quando eu olho para o departamento, esse departamento contribuiu, esse outro não. Quando eu olho para o produto, esse produto caiu, esse outro não. Então, ela vai. O que é o self-service? Ela vai trazer diante de você cenários de situações. Eu, como um analista de negócios que entendo dessa ferramenta, eu vou olhar para cada uma dessas situações e vou falar, entendo, mas na vida real eu estou vendo por que isso aconteceu. Exemplo. A IA, ela pode olhar para um colaborador e falar assim, ó, esse colaborador contribuiu para você não atingir essa meta.
Eu, como analista de negócios, vou olhar e vou falar, eu sei, porque esse analista está afastado, porque ele sofreu um acidente. Então, ele produziu menos, tá? Então, assim, a IA, ela não vai te dar uma certeza, demita esse colaborador. Ela vai te dizer, ele contribuiu. Por que eu tenho que ter raciocínio analítico e crítico? Porque eu tenho que olhar essa situação e tenho que falar, isso aconteceu porque eu tenho outros fatores que envolvem isso. Então, quando a gente estuda estatística, quando a gente estuda ciência de dados, a gente aprende uma coisa bem maravilhosa. Correlação não significa causalidade. A IA, ela vai te dizer a correlação. Você, com o teu pensamento crítico e analítico, vai entender se aquela correlação tem causalidade ou não. Tá? Então, hoje a gente já faz isso e a gente forma profissionais dessas grandes empresas justamente para que eles usem essas ferramentas nesse sentido, para falar, isso eu vou utilizar, isso não. Tá? Então, a gente tem, assim, hoje eu tenho 2 principais programas, um eu ensino como fazer e o outro eu desensino. Um é o storytelling com dados, então eu ensino como mentir com estatística, tá? Por quê? O mesmo dado, ele pode ser bom ou ruim, depende do que eu quero comunicar. Então, assim, eu posso me sentir alta se eu estiver me comparando com uma pessoa de 1,65 m, mas eu posso me sentir baixa se eu estiver comparando com o Luciano, que tem 1,97 m, por exemplo, entende? Depende de com que eu estou comparando. A minha altura não mudou, mas o grau de comparação faz com que aquilo tenha uma visão diferente. Então, esses profissionais, eles aprendem a fazer isso. Então, eu aprendo a usar esse dado para comunicar o insight. E do outro lado, a gente desensina isso. Por quê? Porque ele também está passando por isso. Então, ele vai ter que aprender a usar do raciocínio crítico, a usar do raciocínio analítico, para falar, tudo bem, parece lindo o seu dado, agora vamos analisar por outra perspectiva? Né? E aí é onde nasce a sala de dados. Por quê? Porque eu não posso trazer algo enviesado. A Marina falou isso no começo. Quando eu pego um dado, eu tenho vieses ali. Eu não olho hoje o dado para ver o que ele me conta. Eu procuro no dado algo que justifique o que eu já sei. Entendeu? Então, é o inverso, tá invertido. E aí, o que acontece? Eu estou enviesada, eu não consigo olhar o contrário disso, né? Isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla. Use a inteligência artificial para te fazer enxergar outros pontos de vista. Exploratório, explore esse dado, entenda o que ele faz, né? E aí, na sala de dados, é justamente isso que vai acontecer. Vamos aqui usar a IA para que ele decida e conte para nós todas as variáveis e todas as correlações. Nós vamos discutir qual relação é mais crítica ou não para a nossa tomada de decisão centralizada, todos em direção à mesma organização. Só que aí a gente já está falando de empresas super modernas, empresas que já têm um engenheiro, empresa que já está com esse dado que todo mundo, entendeu? É assim, para você ter ideia, tem empresa hoje que não permite mais exportar para o Excel. Tem várias. Ele desabilita a opção exportar para o Excel. Por quê? Você exportou para o Excel, você faz o dash lá. E aí eu não sei o que você fez com esse dado a partir daqui. Então, ou você aprende a trabalhar com o meu dado corretamente com essa informação, né? Criando um relatório automático, por exemplo, ou você não vai ter informação. E aí, se você não tem informação, tchau. Aí você vai clicar no botão de remover erros. Remover erros, vai remover o erro e se remover. Exatamente, vai se remover, é isso. A gente vai para os finalmente aqui do nosso papo, nesse papo muito bom, bacana, que fez a hora passar rapidamente, que é na minha visão, é o ponto alto do nosso podcast, porque não sou eu que respondo, só sou eu que pergunto, entendeu? Ótimo. O que a gente vai fazer aqui agora é o nosso bate-bola. Eu vou escolher uma de vocês, vou fazer uma pergunta e vocês não podem pensar muito. Vocês têm que falar isso que tá aqui no coração. Depois pode até contextualizar. Eu tenho ansiedade, gente. Mas tem que falar sem pensar. Beleza? Tá bom. Beleza. Beleza. Vou começar por você então, Jaqueline. Vai ter que pôr a mão na cabeça e apertar maior... o botão? Como? Vai ter que pôr a mão na cabeça e apertar... Não, eu vou dar um tempo para cada um. Vou perguntar para você, depois para a Marina. Mas não pode pensar muito, tem que falar o que está aqui. Tá, e não contextualizo, só respondo o que eu acho. Você pode contextualizar à vontade, pode sim, tá, mas não pode demorar só muito. Só a primeira resposta que tem que ser de bate-pronto. Fechou. Isso aí. Então vamos lá. Qual o maior benefício do Self-Service Analytics? Se livrar do hype. Se livrar do hype. Pode contextualizar se quiser.
O Raipo, ele tem boa vontade, mas ele não tem competência para lidar com aquilo, né? E hoje a gente vive num mundo de incertezas, a gente já não sabe mais. Uma coisa que a gente tinha certeza, a gente já não tem mais. E amanhã a gente pode ter certeza de novo. O mundo está mudando muito rapidamente, as pessoas mudam muito rapidamente, e as empresas estão perdendo o poder de mercado, elas estão falindo, elas estão quebrando por causa dessa mudança brusca e repentina de comportamento. Então, antes eu tinha uma certeza absoluta de que aquilo ia funcionar. Hoje eu não consigo mais ter. Então, o Raipo, ele não sabe muitas vezes disso. Porque sempre funcionou do jeito dele. Por quê? Porque ele vivia numa era diferente. Hoje, nessa nova era, o feeling não vai funcionar. E aí, esse feeling não funcionando, ele pode ter um problema, inclusive psicológico, muito pesado, porque ele tomou uma decisão que pode simplesmente levar uma empresa a ter um big problemão aí. Então, quando eu tenho um self-service analytics, pensando no self-service analytics corretamente, que é uma formação de base, uma engenharia bem estruturada, e essa pessoa que é o Raipo, olhando o dado justamente para a tomada de decisão, eu me livro dessa cultura Raipo. E da cultura Zebra também, que é aquela pessoa extremamente arrogante. O Zebra vocês devem conhecer também, que se conhece, né? Zero evidência, mas realmente arrogante. E aí aquela pessoa que ela é tão certeira, tão arrogante, que você começa a duvidar daquilo que você sabia. Então você tinha certeza absoluta, mas ela fala com tanta certeza que você fala, gente, será que eu tenho certeza? Então, o Self-Service Analytics, ele me livra dessas duas personas que são muito fortes e que ainda dominam as empresas hoje. E eu diria que é o maior gargalo na implantação do Data Driven, que, consequentemente, é o impedimento do AI Driven, que são as decisões autônomas. Que normalmente essas duas pessoas, elas vão sempre questionar e vão sempre odiar quem trouxer qualquer fato que é inconveniente à opinião delas, né? Esse que é o ponto quente. Boa. Marininha, você agora sem pensar muito, hein? Vamos lá. Qual o maior erro na hora da implementação do Self-Service Analytics? Com certeza a falta da governança de dados. Na minha visão, Contextualize à do vontade. que eu vivenciei, é essa falta de governança. Então, por exemplo, um problema que eu passei como sendo analista em uma empresa foi aquela questão do qualquer pessoa te solicita qualquer dado, e aí na hora que você vai, por exemplo, puxar aqueles dados, vamos dizer que não é simplesmente você puxar os dados colocando as métricas e as dimensões que você quer, e os filtros. Você precisa, além de tudo, colocar filtros extras, porque falaram para você que os dados daquele filtro, do filtro X, até o dia 31 de agosto funcionava de uma forma, e aí a partir de 1º de setembro virou um outro filtro que aí você também precisa usar junto, e aí você pergunta, mas não tem como fazer um filtro só, juntar as informações? Só, né? Exato. Organizar de fato, e da onde que vem essas informações? E nunca era me passado, por exemplo. Eu não sei de onde vem. Eles organizam, você tem que colocar os filtros como um trabalho mecânico mesmo ali, e ali você vai exportar os dados. Então, assim, de novo, eu estava ali exportando dados que eu não sabia para o que era, qual era o objetivo, né? Se estava certo. Então, se tivesse pelo menos digamos que uma cartilha de, olha, para puxar esses dados é dessa forma, esses dados vêm de tal lugar, é aquilo, a gente não precisa saber como os dados foram puxados, mas a gente precisa saber de onde que eles vieram, por que eles estão ali, né? Então, eu acho que principalmente essa falta de governança dos dados é o que mais prejudica no que eu já vivenciei assim de mercado. Boa! Lucia Fialho, essas foram Marina Brown e Jaqueline Batista no Analytics Talks, hein? Fortíssimo, Muito pô, muito forte. forte. Muito forte. Muito obrigado, Jaque, pela sua estreia aqui, por toda a troca que você teve com a gente, todo o conteúdo que você agregou e trouxe aqui no Flow, na conversa com a gente. Obrigado, viu? Obrigada, eu agradeço. Agradeço por vocês estarem disponibilizando esse conteúdo e formando mais pessoas, até para a gente instruir as pessoas o caminho que elas devem seguir
principalmente para não serem pegas de surpresa nesse novo mundo da IA que está massacrando muita gente, está fazendo muita Sim. gente perder o emprego, porque não está entendendo o que está acontecendo nesse novo universo. Então, parabéns por democratizar o ensino, parabéns por se manterem firmes aí, disponibilizando, e me coloco à disposição do que vocês precisarem, né? Estou à disposição aqui para a gente conversar Não sempre, podia ter falado isso. desde que me mande camiseta e Ó. café. E uma prensa francesa, por gentileza. Você desbloqueou agora o passe livre. E o time Putz. agora vai querer te chamar a cada semana. Você tá ferrado. Vai ter passagem pro Rio, né? Vocês estão no Rio, né? Tamo no Rio, tamo no Rio. Ali em Copacabana Palace tá tranquilo para mim, não eu vou de boa, entendeu? De preferência que seja na segunda-feira de manhã o podcast para eu ir na sexta-feira à noite e Entendi, aproveitar o entendi. sábado, domingo, entendi. Com tudo Entendi, pago, por entendi. favor. Obrigado, Jaque. Marininha, mais uma vez, obrigado por ter você aqui com a gente no podcast, falando também um pouquinho do seu conhecimento pra galera. Eu que agradeço, pessoal. Sempre um prazer estar aqui. Eu sempre aprendo muito. Eu aprendi bastante com a Jaque, que tem uma vivência incrível nessa área de self-service analytics. E também aprendi que aonde se coloca a comida para servir num restaurante self-service, existe um nome específico para isso, né? Não é Richô, né? somente não é somente o local onde está a comida para se servir. Então, sempre O centro é a aprendendo cultura, também. Marina. Pois Ó, é, tu acha que quanto menos espera, ele mete um afago. Quanto menos espera, ele fala, perfeito. richô. Que Exato. loucura. É isso. Só tô Você gordo, que ouviu Sônia. e assistiu esse podcast até agora, de nada mais uma vez por esse papo gratuito para você ouvir. O mínimo do pagamento que a gente espera é que se você tá no YouTube, você se inscreva e dê um likezinho e deixe um comentário. E se tu tá no Spotify, tu dê 5 estrelas pra essa porra desse episódio, desse podcast aqui, que é o mínimo que tu tem que fazer. E se inscrever, se tu não tá inscrito, compartilhar isso aqui para ajudar mais gente. Pensa comigo, ó, já que trouxe aqui, Marina também. Quanto mais gente ouvir essa parada, menos pastel tu vai fritar, mais organizado fica o negócio, talvez mais debate dentro da tua empresa tu pode ter. Pra galera começar a organizar a casa ali, ó. Ih, é verdade, ó. Galera tá fazendo merda. Olha, acabei de ouvir aqui. Joga isso no grupo do teu time aí e fala assim, galera, sei lá. Acho que é legal te ouvir aqui, hein? Dá uma debatida depois, o que vocês acham? Joga isso aí, compartilha, se inscreve, deixa seu like. E não esqueça que toda quinta-feira estamos aqui, né, Lúcio Fialho? Exatamente. Quanto mais gente escutar isso daqui, menos hype a gente vai ter no mercado. Então, A vocês são caça responsáveis pela aos quantidade de hypos hypos está que existe. aberta. Exatamente. É isso aí. Um abraço e valeu!